Novamente, estende sua mão para cá. Senhor, nós apresentamos o teu servo. Pai, em nome de Jesus, fala tudo aquilo que o Senhor quer falar através da vida dele, Pai. Usa sua boca, usa seu corpo, Pai. Que ele seja um instrumento vivo nesta noite, ó Pai, para trazer a mensagem pela qual o Senhor já ordenou que ele trouxesse nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Espírito Santo direciona mesmo com toda a liberdade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Quantos são felizes nessa noite, amanhã cedo? Amém. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Quantos acharam Filipenses 4? Amém? Versículo 4 diz assim: alegrai-vos no Senhor, tão somente eu vos digo, alegrai-vos. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante. Querido Deus, amado, soberano, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, nos colocar diante da Tua palavra, nos colocar diante do Teu Espírito Santo, te pedindo, Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor venha estar conosco, que o Senhor possa atingir os nossos corações o mais profundo, Pai, e fazer a transformação que o Senhor deseja a cada dia, que nós possamos ser luz e sal para este mundo terrível, Pai, mas principalmente, Senhor, que nós venhamos caminhar em intimidade contigo, Senhor, sendo portadores da Tua glória, embaixadores do Teu reino, Pai. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa, Pai, muitas vezes quando nos damos a nossa própria vontade, quando nos somos direcionados por aquilo que nós queremos nos render agora, Senhor, ao Teu senhorio e dizer, Te amamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Perguntei para vocês aqui, quantos são felizes, estão felizes nessa noite? Amém? E novamente vocês falam, mas que felicidade é a que nós vivemos? Qual felicidade nós temos dentro de nós? Eu quero falar hoje de um exemplo de um camarada, de um cara da Bíblia, quem ele era antes e o que ele era e foi e o que ele fez depois de Jesus Cristo. Porque existe alguns caminhos que nós possamos andar para falar de felicidade. Nós podemos falar da felicidade segundo os homens, segundo o curso desse mundo, e que muitas vezes a igreja do Senhor se engana, pagando de espiritual, no seguinte sentido, de achar que é cheio de Deus, mas as circunstâncias mudam, qualquer circunstância muda a felicidade. A felicidade para aquele que é salvo é outra coisa. Por quê? Porque se nós andarmos sob a influência do mundo, e isso é inevitável. Nós somos influenciados pela cultura. Hoje em dia, quando eu cheguei aqui, há 4 anos atrás, e que eu vim para a igreja, vai fazer 3 anos e um pouquinho, nós estamos vivendo, e muitas vezes nós achamos que está tudo bem. Nós achamos que estamos vivendo plenamente com Deus, quando nós temos algumas amarras religiosas. A felicidade, segundo Deus, ela não depende das circunstâncias que aqui nós vivemos. E por isso que eu pergunto, que felicidade você vive? Nós somos felizes se nós não temos a conta no vermelho. Nós somos felizes se nós sairmos daqui, formos viajar e o carro não der problema. Nós somos felizes se nós tivermos uma boa semana com nossos filhos e eles responderem com obediência. Nós somos felizes se tudo der certo e for um sucesso naquilo que nós estamos fazendo e na semana em que estamos. Ou seja, nós somos felizes muitas vezes segundo o padrão no mundo. E quando nós carregamos esse padrão de felicidade para ministério, para a igreja, nós entendemos. Você quer um exemplo? Sucesso ministerial hoje é igual a quê? A um cara ser cantor,
gravar um CD, botar a carona lavada lá na cara do CD e começar a impactar, entre aspas, impactar o Brasil com o sucesso. No seguinte sentido, para a glória de Deus. E isso é bênção? Sim. Só que se nós vamos trazer o padrão de sucesso da Bíblia, Jesus não seria o mais bem sucedido no mundo. Porque para nós o morrer hoje não é sucesso. Jesus não é um exemplo de sucesso para o mundo. Nós buscamos conforto, trabalhar mais para ter um carro melhor, para ter uma cama mais, o colchão top de linha, para ter um calçado da NASA. Vivemos hoje aí no meio de travesseiros da NASA, não é? Jesus Cristo tinha por travesseiro a pedra. Por isso que nós dizemos que a felicidade, segundo o reino de Deus, aquele que vive como filho de Deus, não é mediante as circunstâncias. Porque se ele está com a carteira vazia, ele dá glória a Deus. Isso daí não é uma atitude externa. Não é, eu devo dar glória a Deus, não é igual um adestramento canino. Ó, que bonito. Um adestramento canino, igual o meu cachorro, o Theo. Ele chega em casa, só ele para receber mesmo, né? O meu pai. E aí, um cara igual eu, cheio de pecado, cheio de pecado não, Jesus já lavou meu pecado, em nome de Jesus, amém? Cheio de defeitos, cheio de imperfeições, e ele recebe, porque ele foi ensinado, a mente dele foi condicionada àquilo. Não, aquele que vive no reino de Deus, ele vive acima de qualquer circunstância. Ele não está preocupado, muito se fala hoje, a respeito do fim dos tempos. Estamos numa guerra com Israel. Nós não, né? Nós estamos presenciando uma guerra de Israel. Muitas pessoas tentam colocar aonde que isso se encaixa dentro da teologia, ou dentro da Bíblia. Nós estamos mais preocupados com os fatos que acontecem do que com aquele que vem. E com o destino eterno nosso. Veja bem, seria como uma mulher estar grávida, ela está mais preocupada com as contrações que ela vai ter do que com o filho que vai nascer. É mais ou menos assim. Por isso hoje eu quero apresentar para vocês um camarada chamado Paulo. Quem ele era antes de Jesus? E depois de Jesus? A alegria, segundo o reino de Deus, é traduzida pela palavra bem-aventurança. Você já deve estar cansado já de ouvir eu falar sobre bem-aventurança. Se um dia Deus me permitir fazer um mestrado em teologia ou um doutorado, eu vou estudar sobre bem-aventurança. Porque o que é isso? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurados os que choram. O mundo não quer que você chore. O mundo trabalha para que você não chore. O mundo não fala para você ser pobre de espírito. Ele fala para você que você tem que ter autoestima, você tem que confiar em si mesmo. Irmão, se eu não confiasse em mim, eu não estava nem aqui pregando. Porque foi difícil vir hoje aqui. Ou você pensa que dias ruins só tem para você? Para nós aqui do púlpito não tem. Dias ruins aqui dentro. Mas a hora que a gente entra pela porta, que a gente abre essa Bíblia, parece que vem um fogo, que vem do céu, bate no chão, levanta você e nada faz te cair. O apóstolo Paulo, segundo as Escrituras, ele era um homem de dupla nacionalidade. Ele era de descendência romana e também judeu. Da tribo de Benjamim, isso está em Filipenses capítulo 3, versículo de 3 a 5. Vou falar bastante versículos, se acaso depois você quiser o meu rascunho, pode me pedir. Ele nasce num lugar bem afastado na Cilícia. E ele, desde pequeno, ele já se destacava dentre os da sua idade. Só que ele não tinha Jesus Cristo. Ele era judeu. Ele, assim como na onda de todo o judaísmo, eles não criam em Jesus Cristo. Por isso, Atos 1:8, o que Atos 1:8 fala? E ser-me-eis testemunhas, vamos lá gente, Samaria, Jerusalém, todos os confins da terra. O que aconteceu? Primeira pregação, milhares de pessoas convertidas a Jesus Cristo. E eu não sei se você sabe, quando as pessoas se convertem, você precisa pastorear, porque crente quase não dá trabalho. E aqueles apóstolos, no meio daquele cuidado, naquela pregação, naquele resultado do Pentecostes, eles esquecem de ir para as nações. Ou,
propositalmente não conseguem. E aí o que não acontece em Atos 1:8, começa a acontecer em Atos 8:1. De que forma? Paulo se levanta como uma fera indomável, perseguindo a igreja. E muitas pessoas fogem de Jerusalém, porque Saulo não era brinquedo. Saulo não era um homem fácil sem Jesus Cristo. Saulo não era um homem, vamos dizer assim, que você convidaria para ter comunhão com ele. E muitos daqueles crentes são enviados para muitos lugares de Israel. E muitas igrejas anônimas que a Bíblia não conta, começam a ser fundadas pela perseguição de Paulo. A Bíblia fala, quem é esse Paulo? Paulo, ele diz, segundo o próprio apóstolo Paulo, ele fala que ele é o menor dos apóstolos, porque era perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja. Isso está em 1 Coríntios 15:9. Em 1 Timóteo 1:13, ele mesmo se autodenomina blasfemo, aquele que fala contra o Deus na qual ele pregava antigamente. Atos 8:3 e 4 diz que ele entrava nas casas, arrastava, prendia pessoas, e ele era um assolador da igreja. Você sabe o que significa assolador? Você imagina um tufão, como é que fala lá, um redemoinho daqueles gigantes dos Estados Unidos, onde ele passa só deixa destruição. Um furacão. Em Atos 9:13 diz assim: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. Ananias, quando fica sabendo que o camarada que ele tinha que orar era o tal do Saulo, ele teme. Esse era Saulo. Em Atos 9:9, fala que eles respiravam ameaça, que quer dizer, como o bufar de uma fera indomável. Saulo era uma fera indomável, ele perseguia os cristãos. Ele não só perseguia os cristãos, mas ele assolava a igreja, aqueles que seguiam Jesus Cristo. Em Atos 9:21, diz que eles exterminavam os que invocavam o nome de Jesus. Vai marcando aí. Em Atos 26:10, diz que Paulo, quando ele fazia uma prisão, e ele estava num certo lugar, e haviam votos para matar, ele votava para o desempate, para matar. Que coração é esse? Saulo hoje, se nós colocarmos todo esse perfil psicológico, com certeza ele seria comparado a um assassino em série, ou até a um terrorista. Alguém cujo coração acreditava e tinha uma mente fechada, que ele fazia o que ele queria, no estilo missão dada, missão cumprida, e acreditava que fazia em nome do Deus de Israel. Por quê? Porque ele era religioso. Alguma semelhança com alguns grupos que nós vemos no mundo hoje? 26:1 de Atos diz que ele fazia tortura psicológica. Ele pegava as pessoas e fazia com que ela blasfemasse ao Deus em que eles serviam. Isso não sou eu que estou inventando. Isso o próprio Paulo fala dele mesmo. Matador de cristãos, perseguidor da igreja, perseguidor da religião do caminho, Atos 22:4. Na verdade, em Atos 26:9 diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas eu devia praticar contra o nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele não só destruía a igreja, ele não só perseguia as pessoas que faziam parte da igreja, mas também impedia, torturava psicologicamente, arrancava de casa crianças. Até o dia em que Saulo é encontrado por Jesus. Até o dia em que ele está fazendo o seu caminho, vivendo a sua vida, achando que tudo está certo, trilhando o seu próprio eu, na sua maldade, na sua ignorância da palavra. E aí Jesus o encontra. Abra a sua Bíblia em Atos 9.
Quem está vivo aí diz amém. Vocês estão muito quietos. Atos 9. Quem achou Atos 9 diz amém. Estou procurando alguém para me ajudar aqui a ler. Deixa eu ver quem vai me chamar. Tem algum candidato para me ajudar aqui a ler? Vem cá, Juca. Atos 9, de 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E erguindo-o pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém. Obrigado. Veja bem, Saulo estava levando a vida, achando que era feliz fazendo aquilo. Saulo é um exemplo muito forte. E literalmente ele é jogado por terra. E quando ele cai, com a luz que vinha do céu, ele fala: quem és tu, Quírios? Em resposta a Jesus. Quírios é uma palavra no Novo Testamento para Deus. Saulo vivia a sua vida até o dia em que o Senhor o derrubou por terra. E no momento em que ele levanta, ele já levanta reconhecendo que só Jesus é Senhor. E aqui começa um novo capítulo na vida desse homem. Ele começa a andar por outros caminhos. Eu fico imaginando o choque de realidades. E isso se chama arrependimento. Quando o camarada é convencido no mais profundo do seu ser que tudo aquilo que ele fazia não é proveniente de Deus. Quando tudo aquilo que ele fazia não é necessário para levá-lo para o caminho dos céus. Sabe, eu fico imaginando hoje, se você for para a rua e você encontrar qualquer pessoa, alguém que está num bar, numa casa de prostituição, num supermercado, uma pessoa justa aos olhos da humanidade, e você perguntar para ela: você crê em Deus? Sim, lógico, é claro. Você guarda os seus caminhos? Você obedece a Ele? A resposta vai ser já meio balançando: guardo. Você vai para o céu? Vou. Ela vai responder isso para você. E aí, quando você confronta: olha, eu posso ter uma notícia um pouco triste, que vivendo essa vida, você não vai para o céu. Porque se você não tem a Cristo como seu único e suficiente Salvador, andar pelo caminho estreito, você não vai para o céu. Essa pessoa vai achar um absurdo, porque ela faz coisas boas, ela vive os caminhos de Deus, ela vai todo domingo na igreja. Eu fico imaginando, eu pegar uma pessoa assim, que é um pouquinho brava, e eu chegar lá de cuecão, samba canção na casa dela, sem camisa,
colocar os pés no sofá, abrir a geladeira, sabe aquele suco que você guardou 3 meses de salário para comprar, uma garrafa é 70 pila, e tomar aquilo lá? O que isso tem a ver com a palavra? Tem, porque muitas vezes as pessoas creem em Deus, mas querem entrar na casa dele de qualquer jeito, do jeito dele. Saulo aprendeu essa lição. Saulo aprendeu que o ministério não é feito por aquilo que a gente pensa que é certo fazer no ministério. Saulo não pregava a Cristo porque ele queria um sucesso. Ele pregava a Cristo porque Cristo transformou ele daquelas trevas. Ele teve noção de onde ele saiu. Ele teve a ideia de quem ele era, através do arrependimento. E arrependimento, quer saber se você uma vez se arrependeu? A evidência que você se arrependeu é que uma vez arrependido, você sempre tem o coração arrependido e voltado na humildade para o Senhor. Não tem como você se arrepender há 5, 6 anos atrás, 10, 20, 30 anos atrás. E aquelas coisas que no arrependimento você foi convencido pelo Espírito a viver uma vida cristã, mexeram com você, feriram o seu coração. Aliás, você feriu o seu coração por causa do pecado que era praticado. E agora você não sinta mais. O próprio Paulo diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Não é um condicionamento e um adestramento de cachorro. É uma condição interna que não permite você fazer aquilo que você fazia mais. Porque aquele reino que Paulo vivia, ele não viveu mais. As coisas que ele fazia, ele foi levado a fazer outras coisas. Eu quero dizer uma coisa para você, que é perigoso. Nunca pense que a sua inércia, a sua falta de vontade de fazer alguma coisa, faz você perder a salvação. Ela faz você perder o galardão. E ela pode sim ser a evidência que você não foi salvo. Por exemplo, se você passa na rua, vê um mendigo, e seu coração não chora por dentro, alguma coisa tem de errada. Se você olha para aquelas crianças que estão sendo mortas na guerra, independente de um lado ou outro, você deve saber, imaginar qual que é o meu lado. Eu não gosto de terroristas. Se você não sente isso, você está muito ocupado com a sua vida, alguma coisa tem de errado. Alguma coisa tem de errado. Não cabe a mim ou a você dizer que você não é salvo por você deixar de fazer outra coisa. Isso é um caminho perigoso. Por quê? Porque nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos. Nós somos salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Pelo sacrifício que fez tudo por nós. Enquanto nós não podíamos fazer nada, Ele fez. Só que a evidência de você ter a Cristo é você ser jogado para as obras. Essa geração se importa mais com o ter. Essa geração se importa mais em realizar o ministério do que o ser, do que o buscar, do que o entender. Todo mundo acha bonito um médico, mas ninguém olha o diploma dele. São 6, 8, uma década de estudos. Talvez seja por isso que quando nós fazemos escola bíblica, não vem ninguém da igreja. Talvez seja por isso que quando nós nos dispusemos a orar na sua casa, no relacionamento com Deus, você acha que relacionamento com Deus é só fazer um devocional 15 minutos antes de sair para trabalhar e 15 minutos antes de dormir e fazer uma oração, que eu vou fazer fora da câmera. Senhor, abençoa meu alimento em nome de Jesus. Uma oração religiosa. E não ser grato pelo alimento que Jesus está te dando no momento que você está comprando. Viver como Paulo é difícil. O que eu vou apresentar para vocês agora é uma vida transformada. Não estou aqui para dizer que a tua vida não é transformada. Eu estou aqui para que o Espírito Santo fale. Orando para que o Espírito Santo fale ao teu coração. O que você precisa observar. Porque não sou eu que falo, é a palavra que fala. Não sou eu que atinjo, é o Espírito Santo que vai no seu coração e vai dizer para você que tipo de vida nós estamos levando. E eu quero dizer uma coisa. Muitos aqui vivem uma vida excelente, uma vida de cristãos. Mas com certeza o Espírito Santo está falando com alguém. Não estou aqui para acusar, estou aqui para pregar a palavra. Não cabe a mim dizer para você,
o que você faz e deixa de fazer, mas é o Espírito Santo. E o seu pastor, Satira. Eu sou um dos pastores, mas é ele que é responsável por vocês. O apóstolo Paulo, ele não buscou sucesso, ele não buscou holofortes. Eu fico imaginando ele como um judeu, ele queria pregar para os judeus. E a palavra diz, que Paulo, em Gálatas 1,15 em diante, diz assim: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim. Atos 9. O Filho foi revelado a Paulo, ele se converte. Para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos. Antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele não quis sair para convertir agora, ele não quis já um ministério de destaque. Ele não quis o fazer sem antes conhecer o Senhor dele. Isso não quer dizer que você não tenha que evangelizar, que você não tenha que pastorear, que você não tenha que louvar. Depois ele continua: decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Ouvi-o dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a meu respeito. 14 anos depois, olha o que Paulo diz: subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo o correr ou ter corrido em vão. O que acontece? Paulo não busca o sucesso mediante os homens. Ele vai para Jerusalém. Antes disso ele tenta pregar em Damasco. Foge num cesto. E a Bíblia diz que Paulo testificava que Jesus Cristo era o Senhor. Depois aqui, passado alguns anos, a Bíblia diz lá em Atos que ele demonstrava que Jesus Cristo é o Senhor. Você tem testificado ou tem demonstrado? Você tem falado ou você tem provado com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor? E ele continua. Ele espera 14 anos na Arábia, até que um dia eles estavam orando e o Senhor fala para Barnabé: separe para mim o apóstolo Paulo, porque para mim é uma pessoa útil. Nas minhas palavras, não da Bíblia. E ele vai para Antioquia, onde ele começa uma igreja, a ensinar os da igreja, perdão. Paulo foi perseguido. A vida de Paulo não foi fácil. Ele vai para a sua primeira viagem missionária, e não foi em glória humana que ele recebeu. E alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Paulo estava preso. Paulo estava preso com correntes, que segundo os estudiosos que não é algo definitivo, eles estavam com correntes do peso de um saco de arroz, de 5 quilos. De duas uma, ou Paulo tinha um escriba, um escritor, ou ele escrevia com essas correntes, cartas para a igreja, e ele está falando assim: vocês que estão aí, não deixa a alegria acabar, porque eu que estou aqui na cadeia, eu estou alegre e contente, porque a alegria não vem das circunstâncias, se eu tenho um carro novo, se eu tenho um carro velho, ela vem da suficiência no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, em nenhum momento você vai ver Paulo buscando glória humana, em nenhum momento você vai ver Paulo cobrando para pregar, em nenhum momento você vai ver Paulo buscando coisas materiais. Em nenhum momento você vai ver Paulo orando a Deus, falando assim: Senhor, me prospera. Em nenhum momento você vai ver Paulo reclamando pelo espinho na carne.
Em nenhum momento você vai ver Paulo falando alguma coisa contra Deus. O que tem roubado nossa alegria? Ser alegre, bem-aventurado, é ser plenamente satisfeito, cheio da glória, da graça do nosso Senhor. É não se importar mais com o que as pessoas vão achar de você. Nós nos importamos muitas vezes com o que as pessoas falam de nós. Nós importamos muitas vezes das pessoas nos pegarem às vezes pecando, mas não nos importamos com o Deus que tudo vê, contemplando todas essas coisas. Paulo diz em Filipenses 1:12 que as prisões dele contribuíram para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Porque a guarda pretoriana muitas vezes não repetia os seus guardas. E de tempos em tempos vinham pessoas diferentes que provavelmente Paulo evangelizava. Tanto é que a carta de Romanos é considerada um quinto evangelho. Um quinto evangelho. Então veja, Paulo não se preocupava com dinheiro, Paulo não se preocupava que as pessoas iam falar, e ele não buscava sucesso. Paulo, na sua viagem missionária, ele foi preso em Filipos. Paulo foi escorraçado em Tessalônica. As pessoas botavam ele para fora. Ele foi enxotado em Bereia, chamado de tagarela, na cidade dos gregos, dos sábios. Perseguido em Damasco, teve que fugir num cesto. Rejeitado em Jerusalém pelos seus. Acusado de não ser convertido. Foi preso e levado a Roma, como um cão. E ele diz, em 2 Coríntios 4,17, porque a nossa leve e momentânea tribulação nos traz um peso eterno de glória muito excelente. Glória a Deus! Ai, é que você não sabe o que é que Paulo passou. Ai, ó dia, ó céus, eu não estou legal hoje, minha unha está encravada, meus cabelos estão brancos, ainda bem que eu tenho cabelo branco, tem muitos que não têm. É uma coisa de louco. Ai, está chovendo, meu Deus. Ai, que calor. Ai, que frio, Jeová, o Senhor mandou muito frio. Diga assim comigo, misericórdia. 2 Coríntios 11, Paulo fala um pouquinho das suas tribulações. 2 Coríntios 11, de 25 a 28, diz assim, Paulo diz, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha raça, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. Meu Deus, eu fico imaginando, os mais antigos aqui lembram daquele desenho da hiena, que tinha uma nuvenzinha assim em cima, trovejando. E ela falava, ó dia, ó céus, ó azar. Eu fico imaginando Paulo. Aonde ele ia, essas coisas aconteciam com ele. Você imagina convidar um cara para ir na sua casa e a casa cair na tua cabeça? Andar com Paulo não era fácil. Ele pisava nos feiticeiros. O Espírito Santo está me pedindo para falar algo aqui hoje. Ele acabava com o negócio dos idólatras. E nós hoje esquecemos que nós somos protestantes. Protestante não quer dizer que você tem que pegar a bandeira e ir para a igreja dos outros e derrubar nada. Mas você tem que protestar contra uma vida de maldade, vivendo uma vida em verdade. Como Lutero fez. Tentando aplicar os princípios da palavra aonde ele está. E ele continua. Em trabalhos e fadiga, porque Paulo ia pregar em Coríntio, ele não ficava pedindo oportunidade nas igrejas. Ele falava assim, vou construir tendas, para não ser pesado a ninguém.
Ele se afadigava no trabalho. Existe um livro chamado Didaquê, que ele não entrou no cânon das Escrituras por pouquinho. Ele não entrou na Bíblia, mas tem muitas coisas lá interessantes. Tem uma questão que fala assim: se o camarada vir na sua casa, mesmo que for para fazer alguma coisa, se passar mais de 3 dias, falso profeta. Se ele vir para você pedir dinheiro, que não seja para ofertar aos pobres alguma coisa, falso profeta. Você imagina se isso fosse traduzido para os nossos dias hoje? Paulo trabalhava. Eu não estou dizendo, irmão, que itinerância é errado. Eu já preguei muito fora. O ano passado fui para o Rio Grande do Sul. Me deram uma oferta lá, amém, de bom coração. Mas eu não cobro. Eu não aceito botar preço. Como diz o pastor Tom, que esteve aqui, no particular. Vou entregar a ele, se ele um dia assistir isso. Ele falou assim: se eu cobrar, eu deixo de ser missionário para ser mercenário. Eu não sei se ele pode até ter falado aqui. Paulo não cobrava. Aonde estamos vivendo nos dias de hoje? E ele continua falando: em trabalho, fadiga, vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além dessas coisas interiores, há diariamente o que pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Meu Deus! Cuidar de igreja é fácil? É fácil, Felipão? É fácil cuidar de gente? É fácil ser chefe de uma empresa? Ou pelo menos um dirigente ali? Não é fácil. E Paulo fala que essa leve e momentânea tribulação era pequena. O homem que foi receber os 5 quarentenas menos 1. Ele apanhava por 40 vezes. Só que os romanos acreditavam que quem apanhasse 40 vezes morria. Então eles tiravam 39. Davam um tempo para o camarada, davam um suquinho, não. Para ele se recuperar. E depois, mais. Leve e momentânea tribulação. O que está esperando você não é um lugar comum. Quem está esperando você não é uma pessoa qualquer. Portanto, eu clamo à igreja: olhe para os olhos daquele que está vindo. Se incomode das coisas não acontecerem no âmbito espiritual, na sua família. Se incomode de Rolândia ainda não ser do Senhor Jesus. Se incomode de não ter vontade de fazer algumas coisas que são espirituais. Infelizmente estamos andando na carne. Não tem como. Paulo ficou 14 anos buscando a Deus. Ele diz: as minhas palavras não são de persuasão humana, mas demonstração de poder. Ele não pregava com técnicas humanas, ele pregava a palavra. Ele não pregava o que ele achava, ele pregava a Bíblia. E aonde a igreja está hoje, que não consegue nem aprender da palavra. Aonde a igreja do Senhor, não digo a igreja Cristianismo Decidido Vila Oliveira, a igreja do Senhor na face da terra, tem aversão. Porque eu tenho no YouTube. Porque eu tenho tal coisa. Gente, Deus deu uma oportunidade de novo para nós termos um seminário, agora é nosso. E só por Deus. Ninguém quer aprender da palavra. Saulo passou 14 anos aperfeiçoando o seu machado para depois ir cortar a árvore. Você não precisa esperar 14 anos, mas também não pode ficar parado a vida inteira. Como você acha que a sua célula vai crescer? Como que você acha que a sua família vai ser? Se alguém chegar na sua cela e perguntar para você por que não pode orar por uma pessoa que já morreu, você tem a resposta bíblica? Se alguma vez vir me perguntar se a pessoa que morre volta, qual a passagem bíblica que você dá? Por que isso? O que é arrependimento? O que é justificação? O que é redenção? O que é expiação? O que é? Meu Deus, fugiu a palavra.
o que é e o que não é da Bíblia. Por que nós perdemos tanto tempo com aquilo que não é pão? Se chamar alguém que revela, não tem cadeira. Se trouxer alguém que ensina a palavra com poder, e esse cara não sou eu, ninguém vem. Se trouxer alguém de nome, um pastor Luciano Subirá, um Hernandes Dias Lopes, a igreja lota. Agora, se trouxer um Paulo, um Saulo, assolador da igreja, ninguém vem. Onde nós estamos? Para encerrar, abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo. Nós falamos do começo da vida de Paulo. Eu tentei colocar alguma coisa sobre o meio da vida de Paulo. E para encerrar, nós vamos ler sobre o último relato bíblico que se conhece de Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4. Aleluia. A palavra de Deus diz que os sinais acompanharão os que creem. E infelizmente hoje, os que creem vivem rodeando os sinais. Você crê? O sinal é uma consequência na sua vida. Você não precisa ficar buscando e correndo atrás de sinal. Porque tal pastor vai estar lá naquele lugar e ele revela. Você tem um Deus que revela todas as coisas para você. Através da palavra, através da oração, através de visões, através de sonhos, através de profetas, sim. Mas eles vão te alcançar. 2 Timóteo 4, de 6 ao 22, diz assim: quanto a mim, Paulo, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa de justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois ele é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando virdes, traz a capa que deixei em Trode, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo estava num lugar, numa sala, onde o próximo lugar, a próxima sala, não fisicamente falando, era a morte. O que ele pede? Pelas palavras de Paulo você vê o coração de Paulo. Ele fala daquele que o abandonou. Ele fala de Marcos, que um dia o abandonou. Foi motivo de separação entre ele e Barnabé. Ele fala: traze-o, pois para mim é útil para o ministério. Você já falou isso de alguém que te abandonou? Você já falou disso de alguém que te desapontou profundamente? Alexandre o latoeiro causou muitos males. O Senhor dará a paga segundo as suas obras. Eu não orei. Aliás, Paulo não orou: Senhor, traz a sua justiça, o seu juízo sobre o latoeiro. Não, o Senhor dará a ele a recompensa das suas obras. É o Senhor que é juiz, é o Senhor que julgará. Sabe qual que é a diferença de Paulo e todos nós, antes da conversão, e aqueles ministros do STF? Daquelas pessoas que estão praticando iniquidade? Nenhuma. Porque todos encerrou Deus
debaixo do pecado, para que para todos seja alcançado com a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós temos Jesus. Ele não pede nada de justiça humana. As pessoas que os desapontaram, ele cita no momento em que ele sabe que poderia morrer e que realmente aconteceu. Ele diz: traz para mim a capa, porque aquele lugar era um porão muito frio. O homem que pregou o evangelho com mais poder, o homem que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento, ele pede uma capa. Ele não pede um último jantar, ele não pede o último café, ele não pede um X-Tudo, ele não pede um McDonald's, ele não pede nada disso. Ele pede: traga-me a capa, e traga-me os livros, os pergaminhos. O que ele está dizendo? Eu estou pronto para morrer, mas por favor, não aparte a sua santa palavra de mim. Traga os pergaminhos, traga, porque eu ainda tenho que aprender mais do Senhor. Que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Que o seu fim foi ser degolado. E ele diz: combati o bom combate, guardei a fé. Um homem que dizia: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Se Jesus viesse hoje e te desse um horário que ele viria, como que está seu coração para deixar as coisas que você construiu? Coloque-se de pé. Vamos adorar o Senhor. Paulo, para mim, é um confronto muito grande do que é viver o cristianismo. Uma vida de devoção, uma vida desapegada ao materialismo. Paulo diz lá em Efésios, que fala assim, que alguns são inimigos da cruz de Cristo, porque só pensam nas coisas terrenas. Deus me ativou para algo há muito tempo atrás. E um belo dia eu ouvi é um testemunho. Um belo dia eu vi numa mesa de pastores lá da minha região lá. Eu sabia que Deus queria falar comigo. Eu sabia que Deus queria falar comigo. E eu conversando com um pastor e o outro almoçando com o outro, nós estávamos todo mundo almoçando. E ele falou assim: sabe, eu parei de ler a Bíblia somente para fazer um estudo bíblico. Eu não quero mais isso. Eu dei um tempo em muitas coisas que eu fazia no ministério. Um pastor, como é que fala? Dei diligência para outras pessoas fazerem, porque eu estava lendo a palavra somente quando eu precisava de uma pregação, somente quando eu precisava de um estudo, somente quando eu tinha alguma coisa para fazer. Eu não quero isso. Eu dei o tempo em muita coisa que eu fazia, porque eu percebi que o meu ministério era maior do que o meu amor a Deus e a palavra e as coisas espirituais. Aquilo tocou forte no meu coração. Eu saí de Maringá, fui à minha cidade, cheguei em casa com um tremendo peso nas costas. Eu não era pastor ainda. E eu peguei uma Bíblia. Quem me conhece mais de perto, frequenta a minha casa, sabe, uma Bíblia de couro, capa de couro, que minha esposa me deu de presente. Aliás, a reforma dela, ela me deu de presente de aniversário, uma Bíblia linda, minha primeira Bíblia, depois de convertido. Eu cheguei para o Senhor no meu quarto e falei: Senhor, essa Bíblia representa o ministério que um dia o Senhor me deu, de ser um pregador do Evangelho, de cuidar de muitas pessoas. Toma de volta, Senhor, que eu não quero mais. Porque assim que eu percebi que, como aquele pastor, o que eu fazia era mais importante do que aquele que eu servia, quem eu era em Deus, eu não quero mais. Senhor, eu quero mergulhar no mais profundo do Senhor. Eu quero te conhecer e depois fazê-lo conhecido, Pai. Porque senão minha obra é vã. Irmãos, chorei bastante. Saí de lá leve igual uma pluma. E ainda dei uma ordem para Deus. Olha a petulância. Falei: Senhor, não me chama para pregar. Eu pregava 4 vezes por semana na minha região lá. Não me chama para pregar, Senhor, porque eu quero mergulhar no teu rio. Domingo à noite, cheguei na igreja, dando glória, livre, leve, solto, sem peso. E eu descobri que não adianta nada você pedir com arrogância alguma coisa para Deus.
Porque se você pedir e der uma ordem para Deus, Ele vai te quebrar. E eu não tinha nenhuma palavra. Eu não tinha feito nenhum esboço. Eu não tinha feito nada. Eu era muito organizadinho. Naquele dia, eu fui falar com o pastor. Virei as costas. Dei 4 passos. Quando eu fui dar o 5º, o pastor falou assim: Erison. Eu falei: pois não, pastor. Quarta-feira você prega. Eu falei: A, E, I, O, U. Eu ia falar o quê? Foi o primeiro dia. Foi o primeiro dia que eu preguei sem esboço nenhum. As palavras do Senhor fluíram dentro de mim de uma forma sobrenatural. Aquele dia, eu digo isso para a glória de Deus, a palavra foi parecida com essa. E a hora que eu fui chamar os líderes, os obreiros, para vir à frente, eles estavam todos na frente, ouvindo o apelo. Eu fiquei sem saber fazer o quê. Quando eu saí da igreja, eu estava tão constrangido pela presença de Deus, e o que Deus tinha feito na igreja e na minha vida, que eu saí para o fundo da igreja, fui num cantinho que tinha um pé de abóbora, agachei, e comecei a chorar, e comecei a falar: grande é o Senhor. Porque eu sabia, você sabe o dia que você arrebenta dando uma palavra na célula, você sabe o dia que você prega bem, vocês sabem o dia que vocês tocam bem, vocês sabem o dia que flui, e eu não queria tapir nas costas, porque quando Deus entra na nossa vida, não tem lugar para mais nada daquilo que você pode fazer. É Ele que faz através de você. É o ministério dEle através da sua célula. É o ministério dEle na sua família. Não tem vitória pessoal, tem a vitória de Cristo. Não tem felicidade com a roupa bonita, com um carro bonito, com um ministério bem sucedido. Vou falar mais algo que não estava nos scripts. A minha vinda para Rolândia, se você for colocar as marcas do sucesso, não passa nenhuma. Primeiro ano, eu fui pastor de uma igreja, saí, vim para o seminário, a pandemia veio, não tinha como eu ficar, as contas não batiam, saí, fui trabalhar para vender lá na minha região. Muitas vezes ganhava menos de 2 salários, 1,5 salário. Quantas vezes o pastor Satiro me deu cesta básica aqui? Chegou um ponto que aquilo que eu dava de dízimo, aquilo que eu ganhava, eu poderia dar de dízimo. Comecei a ser professor de faculdade. Comecei a fazer muitas coisas. Também saí. Ou saíram comigo. Se eu for olhar para o lado humano, só derrota. Só derrota. Só derrota. Eu tinha tudo para baixar a cabeça e ter uma palavra de ouvido aos céus. Mas eu posso te dizer uma coisa: eu nunca vivi tempos tão prósperos na minha vida como eu vivo aqui em Rolândia. Nunca me faltou nada. Minha filha tem saúde. Minha filha hoje vai começar a cantar, louvar ao Senhor. Já começou. Eu não tenho uma conta atrasada. E estou com planos para guardar o dinheiro. E tudo aquilo que Deus me dá, eu procuro abençoar outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho aprendido, irmãos, estou muito longe daquilo que é o ideal, de viver feliz e contente com tudo aquilo que nós temos. Eu tenho uma família maravilhosa. Eu tenho uma igreja maravilhosa. Eu tenho pessoas que me amam aqui. Minha casa está aberta para vocês. Se convidem para café. Me convidem também. Vivo tempos prósperos. Por quê? Porque nós não dependemos de circunstâncias humanas. Eu sei o Deus que me chamou. Já falaram que eu não era pastor, mas eu sei o Deus que me chamou. Eu sei o Deus que confirmou. Eu sei o Deus que me enviou. E você sabe, na escola, você sabe, na sua loja, no teu ministério, você sabe, João. Você sabe, Felipe, não está ali. Você sabe, meu querido. Prossiga. Vá em frente, não desista jamais. Porque maior é o que está em você.
Quanto tempo nós vivemos, às vezes pensando que não ia dar certo, né, Cris? Vai olhar o que Deus fez neste lugar, o que Deus fez na sua vida, e através da tua vida, o que Deus está fazendo para atingir outras pessoas. Mesmo muitas vezes sem dinheiro, mesmo muitas vezes triste porque alguém falou alguma coisa para você, mas o teu Deus te sustenta. Você não depende do que os outros falam, você depende do Senhor. Aleluia. Feche seus olhos, adore a Ele, adore ao Senhor, o teu Deus que te traz alegria, que é a sua alegria.